Tais ações resultaram em algumas abduções a partir de então, ao longo de pelo menos 3 décadas de maneira mais intensa. Logo após, algumas excursões foram efetuadas por habitantes de mundos mais adiantados, apenas do ponto de vista tecnológico, visando conhecer certas áreas da Terra e realizar pesquisas em áreas como genética, as quais pudessem redundar em benefício para essas raças. Contudo, nem sempre os contatos partiram de seres esclarecidos ou, segundo sua forma de pensar, comprometidos com a ética cósmica. Embora tenham conquistado uma tecnologia muito superior àquela que o habitante terreno tem desenvolvido, há seres para os quais o homem terrestre não passa de um objeto de pesquisa ou até mesmo uma cobaia, usado a fim de atingirem seus objetivos. Trata-se de atitude análoga à do próprio homem perante os animais do seu mundo. Muitas das tecnologias que hoje se veem na Terra, às quais pouco a pouco as massas ganham acesso, são o resultado dessa troca de favores que previu uma incursão ao planeta, planejada e acertada com determinado governo que pretende deter o poder sobre as demais nações do orbe. Foi exatamente no início dos anos 1990, diante de todos esses acontecimentos, que alguns guardiões decidiram intervir. Eles atuam ou têm como campo de ação o conjunto de sistemas e estrelas da qual seu Sol faz parte. Resolveram interferir diretamente na marcha da história, buscando contato com o governo mais expressivo entre as nações da Terra através de 2 maneiras. De um lado, por meio de ondas de rádio, de outro, usando o poder do pensamento num fenômeno conhecido por vocês como telepatia. Estamos falando de seres que respondem pela segurança tanto física quanto energética da rede de estrelas que vocês denominam de constelação, da qual a Terra é um dos mundos e o Sol um dos principais focos de vida e energia. Mesmo estando no início de sua exposição, o ser das estrelas nos surpreendeu com a quantidade de informações apresentadas. Eu ignorava, então, que aquela não era a única palestra do gênero realizada na Ruanda. Havia conterrâneos daquele ser em outros auditórios, simultaneamente, abordando temas semelhantes e complementares entre si. Mais tarde, procurei me inteirar de todas as abordagens a fim de reunir as diversas informações apresentadas pelos amigos do espaço. Não poderiam os guardiões estelares permitir que seu mundo fosse destruído pelo uso indiscriminado de tecnologia nuclear, pois caso isso ocorresse, não somente a vida no planeta Terra ficaria indelevelmente comprometida, como também os diversos sistemas das estrelas próximas. No passado que vocês terrestres contam em eras e milênios, houve um ataque maciço a um dos mundos de seu sistema solar. A ocorrência produziu um desequilíbrio gravíssimo nos sistemas de vida vizinhos e reclamou a atenção das inteligências mais dinâmicas e expressivas no que concerne à condução, preservação e segurança dos chamados biomas ou sistemas de vida dos mundos. Os guardiões entraram em cena e, após diversos contatos por ondas eletromagnéticas, interferindo nas comunicações e manipulando-as diretamente por meio de alta tecnologia, resolveram se mostrar a um grupo composto por cientistas e membros de famílias mais representativas que controlam determinado ramo do poder, além de alguns poucos membros do governo da tal nação. Jamais poderiam permitir que o mundo terreno sofresse algo parecido com o que aconteceu no passado remoto no sistema solar, devido à irresponsabilidade dos seres que vocês conhecem como dragões. A estrutura de vida de outros orbes, ainda hoje fragilizada pelo abalo de proporções galácticas em épocas pregressas, não ficaria imune a forças que desencadeassem uma hectacombe nuclear. Reitero que os efeitos seriam desastrosos para outros mundos na amplidão. Portanto, não somente a Terra teria seu destino marcado profundamente por um evento desse porte, como também diversos orbes e civilizações sentiriam um abalo de repercussões siderais. Entre outros aspectos que se poderiam citar, há as ondas eletromagnéticas irradiadas,
a possibilidade de mudança na órbita do planeta e o desmembramento do sistema Terra-Lua, sem contar a repercussão vibratória de milhões ou bilhões de vidas ceifadas irremediavelmente e de maneira não programada pela administração solar. Todos esses fatores trariam consequências muitíssimo desastrosas para a vida em outros orbes do espaço, além de afetar as civilizações das dimensões próximas à crosta terrestre. Falando outra vez, pausadamente, a fim de que os representantes das cidades espirituais ali presentes pudessem refletir sobre o significado e alcance de suas palavras, continuou ainda mais elucidativo. As cidades estruturadas da matéria astral, etérica e mental do seu mundo seriam abaladas profundamente com a emissão de radiações provenientes de uma possível catástrofe nuclear. Como se não bastasse o efeito radioativo, que dizer da chegada em massa de bilhões de almas despreparadas cuja vida física fosse ceifada de modo abrupto, ou seja, num quadro crítico e de crise aguda? As cidades das dimensões etéricas e astrais seriam afetadas em toda a forma de vida, uma vez que os seres espirituais que lá vivem, mesmo numa civilização além física, definitivamente não se encontrariam preparados para algo de proporção tão devastadora como a que se desenhava nos horizontes do orbe. As informações sobre os estragos e as consequências de uma eventual guerra de proporções épicas que propagasse carga tóxica em volume tão devastador como o que se veria num conflito nuclear global, de fato mexeu com muita gente ali. Muitos nunca haviam imaginado como situações de grande complexidade no mundo físico pudessem interferir tão intensamente nas regiões etéricas e astrais mais próximas da crosta. Eis porque os guardiões estelares e do sistema, também conhecidos como anciãos, devido à experiência imemorial em lidar com situações de risco iminente, resolveram interferir, continuou o visitante do espaço. Deram um ultimato a alguns governos da Terra. Deixaram claro que teriam condições de influenciar de tal modo a tecnologia e afetar tão intensamente os laboratórios que poderiam efetivamente impedir em todo o planeta os processos de fusão e fissão nuclear, causando severo prejuízo a muitos setores da indústria e da ciência humanas. No contato que tiveram com tais governos e o grupo seleto de pessoas influentes, apresentaram esse ultimato e demonstraram, de maneira eficaz, por meio de um experimento, quanto poderiam influenciar não somente aparatos científicos, mas também as reações da própria população e da opinião pública. Seriam capazes de se mostrar aos habitantes ostensiva e claramente, oferecendo evidências cabais da existência de outras formas de vida inteligente no mundo. Caso tais ameaças se concretizassem, sucederia incomensurável prejuízo financeiro, o que provavelmente acarretaria a derrocada do sistema econômico mundial. Contudo, primeiramente, seriam afetados os países mais desenvolvidos, cujo parque tecnológico e científico depende mais largamente das operações nucleares e dos processos de fissão e fusão de átomos. Uma revelação em massa da visita de seres de outros mundos aos habitantes de seu planeta, particularmente naquele momento histórico, desencadearia uma reação mundial que dificilmente seria contida pelos governantes. Imaginem o caos das religiões tradicionalistas, as revoltas sociais e desordens generalizadas, a euforia que tomaria conta das ruas de todos os países.